matemática. A nossa aula de hoje será a multiplicação de números inteiros. Antes que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal Mentalbox e também toque no sininho das notificações, certo? A gente já aprendeu a adicionar, a subtrair e agora a gente vai enfocar como a gente faz multiplicações de números inteiros, certo? Números inteiros, né? Você já sabe que são os números negativos mais os números positivos, né? Do zero até o infinito negativo, do zero até o infinito positivo, aí é o conjunto dos números inteiros, certo? Hoje a gente vai enfocar como você multiplica, de uma forma bem simples, direta, que você compreende. A multiplicação com números negativos foi mais difícil de ser aceita e compreendida naquela época. Passou-se um longo tempo para que os matemáticos pudessem dar resultado para a multiplicação de dois números negativos. Então, para multiplicar números inteiros, vamos acompanhar os casos seguintes, que você vai observar. Então, o primeiro caso, os dois fatores são números inteiros, ou seja, os dois números que eu vou multiplicar estão envolvendo condições positivas, ou seja, mais, né? Então, você vai fazer o quê? Multiplica o número e repete o sinal, no caso está positivo. 6 vezes 4 dá 24, direto, e o resultado é positivo. 8 vezes 15 dá mais 120. Então, o primeiro caso, como eu disse, dois fatores, quando você multiplica, o resultado sempre é um número positivo. O segundo caso, um fator positivo e outro número negativo. Então, você vai fazer o quê? Multiplica o número, 6 vezes 4 dá 24. Sinais diferentes, sempre menos. Então, mais e menos, menos. 6 vezes 4, mais 6 vezes menos 4 dá menos 24. Menos 6 vezes mais 4, 6 vezes 4, 24. Não importa a ordem, o resultado sempre dará o mesmo e também negativo. Então, observação. A multiplicação de um número positivo ou um número negativo, em qualquer ordem, resulta sempre num número negativo. Terceiro caso. Os dois fatores são números inteiros negativos. Em qualquer ordem, resulta em um número inteiro negativo. Então, se você tem menos 6 vezes mais 1, multiplica o resultado negativo. E se for o contrário também, por exemplo, 6 vezes 2 também dá 12. Então, o que ele diz aí, né? Dois fatores são números inteiros negativos, em qualquer ordem será um número inteiro negativo. Propriedade da multiplicação. Então, a primeira propriedade, o produto de dois números inteiros é sempre um número. Ele está dizendo que sempre é um número que vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, seja ele positivo ou ele negativo. Então, 7 vezes 9, 63. Mais e mais vai ser mais. 2 vezes 16 dá 32. Sinais diferentes, sempre menos. Não importa a sua ordem, sempre será negativo. 7 vezes 11 dá 77, sinais iguais, mais. Sinais diferentes, sempre menos. Quando você multiplica, essa é a condição. Toda vez que os sinais estiverem iguais, o resultado será positivo. Se os sinais forem diferentes, um diferente do outro, o resultado será negativo. E você dá o resultado da multiplicação que você está operando no momento, que sempre pertencerá ao conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Então, a segunda propriedade, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, números, símbolos diferentes, sempre menos. Não importa a ordem. 9 vezes 12, menos 108. 12 vezes menos 9, também dá 108. 9 vezes mais 12 é a mesma coisa de mais 12 vezes 9. Ou seja, né? Uma coisa está dando igualdade da outra. Ou seja, não alterou a ordem, mas o resultado sempre é o mesmo. Então, essa é a propriedade que ele chama comutativa, onde você muda o seu fator, mas o resultado é o mesmo. Terceira propriedade, associando-se os fatores de maneiras diferentes, obtém-se o mesmo produto. Então, a propriedade associativa, você vai associar determinado fator e multiplicar
mas o resultado deverá ser o mesmo. Então, se você fizer 10, menos 10 vezes 8, mais 8, e depois multiplicar por 5, deverá ser 80 vezes 5, que dá 400. Se você repetir 10 e multiplicar 8 vezes 5 e depois operar, vai dar o mesmo resultado. Então, tanto você fez associando esses dois termos ou operando com esses dois termos e depois com o terceiro, sempre dará o mesmo resultado. Então, quando você faz isso, você está associando os termos ou os fatores. Quarta propriedade. O número mais 1 é o elemento neutro da multiplicação de números inteiros. Então, número 1, toda vez que você multiplicar qualquer número por 1, vai dar ele mesmo. O que vai diferenciar é se esse 1 está positivo ou está negativo. 8 vezes 1, positivo, 8 vezes 1, ou 1 vezes 8, dá mais 8. Da mesma forma, 10 vezes 1, ou 1 vezes 10, também dará menos 10. 1 vezes menos 400 é igual à mesma coisa de menos 400 vezes 1, que dará menos 400. Mais 25 vezes 1 é a mesma coisa de 1 vezes mais 25, que dará a mesma coisa. Nesse caso, eu estou usando o número 1 como um elemento neutro, né, que neutraliza, ou seja, torna igual ou mesmo a operação. Quinta propriedade. Para multiplicar um número inteiro por uma soma algébrica, podemos multiplicar cada parcela pelo seu número e adicionar a seguir os resultados obtidos. Então, você vai pegar o número que está fora, multiplicar, resolve quem está dentro, né, das chaves e dos parênteses, e depois você faz a resolução, né, no caso, 6 vezes 3, e também 6 vezes 5. 6 vezes 3 dá 18, e 6 vezes menos 5 dá menos 30. E você faz aqui a subtração, menos 30, tirando 18, restará 12, como 30 está maior, então fica menos 30. Da mesma forma, no segundo exemplo, menos 9 vezes 3 mais 7, então 9 vezes menos 3, mais 9 vezes menos 9 vezes mais 7. Então você faz a multiplicação, 9 vezes 3, 27, e 9 vezes 7 dá 63, 27 positivo menos 63 negativo dará menos 36. Então, essa é a propriedade distributiva em relação a quando você tem um produto algébrico vezes um valor, ou seja, um fator. Essa foi a nossa aula sobre multiplicação de números inteiros. Espero que você tenha entendido e até a nossa próxima aula.